Começa agora, Caranguejo Atômico. Iniciando reprodução. Fala, galerinha! Estamos começando mais um Caranguejo Atômico! Sim, um podcast que retorna! I'm back! Eu sou Guilherme Gomes e este é o Caranguejo Atômico Podcast e estamos de volta, sim, estamos de volta. Vai ser um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer nesses anos todos. Desde 2019 que a gente grava podcast para vocês. Tivemos essa pausa aí na nossa história, mas retornamos. E viemos cheios de novas ideias, né? Tanto eu quanto o Rudá, pensamos em jeitos diferentes para poder voltar a gravar, jeitos diferentes para poder trazer um conteúdo que a gente acha bacana para vocês e para a gente poder tirar, né, essa vontade da gente de dentro do peito, da garganta, assim, de falar sobre as coisas que a gente gosta, né? Da cultura pop, dos jogos, das séries, do cinema e de basicamente tudo que a gente tenha vontade de fazer e falar. Então, cá estamos nós, novamente, produtores de podcasts pequenos, médios aqui, mas cheios de vontade de produzir. Então, voltamos, cara, voltamos. E brigadão a todo mundo aí que perguntou, obrigado a todo mundo que se importou com a gente de alguma forma, pedindo pra gente voltar a gravar, pedindo pra gente continuar, né? E inclusive elogiando os episódios que já passaram, né? Então, brigadão de verdade aí. Um big beijo para todo mundo aí. Tenho que aqui no começo já fazer um agradecimento para dois projetos parceiros aqui do Caranguejo Atômico, que são o Contos e Outras Histórias, do meu amigo Pedro Araújo. Pedro é uma pessoa fantástica, assim, a gente já tem lives com eles aqui, eu já gravei com ele para outros projetos que o Pedro está envolvido, e ele tem um programa muito massa, um podcast muito massa sobre storytelling, né? De storytelling, na verdade. Então são contos ali curtos, com histórias curtinhas, bem na vibe Love, Death and Robots e Secret Level, né? Que contam histórias curtinhas ali. E que a gente participou. E convivendo com o Pedro, né? Porque eu não só sou parceiro de podcasts aqui da podosfera pernambucana, mas também trabalho diretamente com o Pedro, né? Nosso emprego formal, digamos assim. E ver ele apaixonado pelo projeto incentivou a gente a voltar e tal. Tenho que fazer esse agradecimento aqui pra ele. E também a galera do Olá para Todos, que me convidou nos estúdios lá da Video Farm para poder gravar um programa com eles e tal. O Caranguejo estava meio parado. E eles incentivaram bastante pra gente voltar e tal. E conversando com o Rudá, decidimos voltar. Então, depois de um tempinho aqui, agradecimentos feitos, vamos embora pra esses formatos diferentes aí que a gente tá planejando. E hoje vamos dar o pontapé. Não só o Caranguejo retorna, como também o Doom Slayer retorna. Depois de um tempinho aí, de volta com a franquia Doom. Hoje vamos falar aqui sobre Doom The Dark Ages, que eu joguei, ganhei o jogo de um cliente, inclusive, cliente de edição de vídeo, ganhei o jogo, ele foi lançado em 2025 e, cara, foi um presentaço assim pra mim. Mas antes de começar a falar diretamente do jogo, eu tenho que passar o jabá aqui, né? Teve agradecimentos, agora vai ter o jabá, que siga, curta, compartilha aí o podcast Caranguejo Atômico com seus amigos. A gente tá lá no youtube.com/caranguejo atômico, com o nosso podcast, ele vai direto pra lá. E nas plataformas de áudio também, tá? Todos os nossos episódios já gravados estão lá e também a nossa história tá lá, né? Desde 2019, feito eu já disse aqui. E esses episódios novos também vão sair nessas plataformas. Então a gente conta com vocês pra divulgar essa volta do Caranguejo. Se você não conhece, caiu aqui de paraquedas, seja bem-vindo. Se você já conhece e gosta do nosso conteúdo de alguma forma, manda pra mais gente, manda pro seu amigo, que a ideia aqui é ser um grande bate-papo, né? De repente uma pessoa que não tem muitos amigos que gostam, por exemplo, do Doom, que é o assunto de hoje aqui, talvez ele escutando ele se sinta confortável ali na conversa, fazer parte, saber que tem outras pessoas que gostam e tal. Parece uma coisa simples, mas é um feedback que a gente recebe e é bem legal quando a gente recebe esse tipo de coisa. Então, divulguem aí o Caranguejo, beleza? É um pedido nosso aqui.
faz parte, né? É meio chato pedir logo no começo assim. Mas é isso. Simbora para o mundo de Doom, The Dark Ages. Caranguejo Atômico. How is hell? Se chama Doom. O diabo não está brincando contigo! É isso, galera. Depois de um tempinho aí, Doom Slayer e Doom está de volta, né? Está de volta aí com o jogo Doom The Dark Ages, lançado aí pela ID Software e a Bethesda, a poderosa Bethesda, que trouxe grandes títulos como Skyrim, Fallout, o próprio Doom, né? O retorno do Doom também veio pelas mãos dela. Doom está de volta aí. Como mais ou menos dito, não sei se me expressei muito bem no começo do podcast, a gente tá buscando jeitos diferentes de fazer conteúdo aqui, que sejam de formas mais fáceis, né? De produzir para poder lançar para vocês, porque o dia a dia pegou e a gente não tava conseguindo se reunir, nem eu, nem Rudá, pra gravar tantas coisas. E Doom, cara, foi uma bela surpresa que eu ganhei de um cliente meu, inclusive obrigado, ele prefere manter sigilo aí, mas obrigado por ter mandado, foi uma grata surpresa. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Esses episódios assim, solo do Caranguejo, vão ser sobre nossas experiências com as obras que a gente fala, o jogo, o filme, série, o que seja. Livro também, né? E eu vou falar um pouquinho da minha experiência com o jogo e a série Doom como um todo, né? Doom é um marco do videogame, é uma das franquias mais, talvez, reconhecida quando se fala de FPS. Ele ajudou a construir o que hoje é o FPS com essa potência nesse estilo de jogo. Lá em 93, início dos anos 90, Doom era uma febre no PC e rapidamente popularizou muito. Não só pela sua jogabilidade inovadora, que já vinha do próprio Wolfenstein também, mas que realmente só teve esse escalonamento de conhecimento e fanbase com o Doom, né? O Doom lá de 93. E é um marco, né? Virou meme depois porque as pessoas conseguem emular Doom em tudo que é plataforma. Tem esse meme de Doom roda em tudo, roda numa calculadora, roda no micro-ondas. Se você tiver o mínimo de tecnologia ali, o Doom vai rodar. Tecnologia! De certa forma, a galera consegue realmente fazer com que Doom rode nas plataformas, assim. Eu acho incrível isso. É massa pra caramba. Mas o jovem Guilherme ali de 92, quando estava nascendo, não viu todo o sucesso de Doom na sua origem, né? Eu vi anos depois, com a força do Doom ainda no computador, né? Não joguei Doom original na época, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000. Não tinha jogado ele, até fazer um curso de informática aqui em Recife. Para os mais saudosistas aí, mais antigos, é o famoso Malba Lucena, curso de informática básica para aprender o Word, Excel e mexer no Internet Explorer, assim. Eu acho que vai ter uma galera aqui de Recife que vai se sentir bem nostálgica agora com Malba Lucena, cara. E eu lembro que eu fazia curso junto com meus pais, né? Na verdade, quem fez o curso foram meus pais, eles me levavam aí eu acabei meio que fazendo junto com eles o curso lá. E um dos PCs tinha Doom instalado. E eu já tinha visto falar de Doom em revistas, assim, eu comprava bastante revista nessa época, né? Que as bancas de revista ainda tinham uma força, o impresso ainda era bem forte. Tanto para quadrinhos, mangás, quanto para revistas sobre videogames, sobre desenhos. Quem nunca aí, né, viu revista Recreio, que falava de Pokémon, aí tinha Nintendo World, Henshin, Ultra Jovem, e entre outras, né? O impresso era muito forte nessa época também. E eu vi o Doom rodando pela primeira vez nesse curso de informática, cara. E eu, assim, joguei, né? Tava lá instalado como um bom jovem quando vê um jogo instalado no computador de algum curso, joga lá com a galera, né? E Doom é muito leve, então rodava de boa até no Windows 90 e alguma coisa da época. Mas não tinha Doom pra pegar e jogar ele dentro de casa, assim. E de fato, eu não sou um grande fã de FPS. Eu realmente não curto muito FPS. Tem amigos meus que dizem que fica tonto e tal, e simplesmente eu não tenho o mesmo envolvimento com o FPS feito eu tenho com outros jogos, né? Mais pra frente eu joguei
de Nintendo 64, na casa de um amigo meu. Joguei o Doom 64, já mais pra frente assim. Gostei, mas não foi aquela jogatina de eu pegar o jogo, ou então ter o jogo e zerar ele, né? Foi assim, vai na casa do amigo, joga um pouquinho e aí, beleza, joguei Doom, né? Só que Doom já fazia parte do imaginário popular, da galera que gostava de videogame, das locadoras e tal. Das primeiras lan houses tinha Doom lá também, eu lembro disso. Mas nunca fui um grande jogador de Doom ali, sabia que tinha essa coisa de um soldado matando guerreiros infernais, que na época da TV aberta também... Que na época da TV aberta não, ainda tem TV aberta, mas quando ela era o veículo mais acessado aí das pessoas... Eu lembro de ver aquelas TVs evangélicas falando mal do Doom. A galera falava mal de um jogo onde você mata os demônios, né? Pô, você devia ser ovacionado ali nas igrejas, eu acho. Mas, de fato, assim, eu nunca peguei Doom pra jogar e nunca fui fã de Doom de verdade, assim. Ele era como as pessoas pensam em um jogo pra família divertido de plataforma. Pensam no Mario, pra galera que pensa nos primeiros FPS, um jogo de ação com o pixel art bonito, aquela coisa de ser uma mistura do pixel art com o 3D, né, que era inovador pra época. O próprio Donkey Kong fez algo parecido depois, com aquela coisa meio pré-render, que você modela os personagens e tira fotinho deles como se fossem sprites. Como não? São sprites e dão uma certa fluidez assim. Só que Donkey Kong fez mais fluido do que o próprio Doom fez na época. Só que o Doom tinha elementos 3D além de movimentação do cenário, então... De fato, era um marco na história dos videogames. O Doom é um marco na história dos videogames. Mas, como dito, não sou um fã de FPS. De fato, não sou. Joguei FPS durante minha vida? Claro que eu joguei. Joguei os Call of Duty até Black Ops 1, os Battlefield de PlayStation 2. Joguei Half-Life, inclusive em live na Twitch, quando a gente tava na pandemia. Fiz Half-Life, eu achei extraordinário. BioShock já joguei. Dishonored já joguei. Mas de fato não são jogos que me pegaram tanto assim. Tirando o Half-Life ou Half-Life, escolha a pronúncia que você quer falar. Portuguesado sempre todo mundo falou Half-Life, então vou falar Half-Life pro resto da minha vida assim. Tirando ele, que realmente eu sou apaixonado, eu preciso fazer um podcast dedicado a Half-Life algum dia. Tirando ele, que tem a história incrível... Não tenho tanto apego pro FPS assim, de verdade. Eu gostava muito do Call of Duty 2. De fato, Call of Duty 2 eu joguei muito. Fui até no aniversário de um amigo meu, André, que é um fã aqui do Caranguejo também. Jogar com a galera lá Age of Mythology. E aí acabei jogando, por acaso, Call of Duty 2. Gazeei, matei muita aula pra jogar Call of Duty 2 na época ali do terceiro ano, segundo, terceiro ano. De fato, curto bastante, mas... Não é algo que me pega tanto hoje em dia ou de uns anos pra cá. Por quê? Porque eu tenho uma problemática com me relacionar com certos personagens de certos jogos. Por exemplo, quando você tem um RPG que você cria um personagem que ele não é de fato alguém naquele jogo, eu não gosto tanto desse tipo de história. Eu sei que FPS é um pouquinho diferente, mas eu vou chegar lá. Quando você cria, por exemplo, um jogo ali, um personagem no Elden Ring, você pode criar o personagem da forma que você quiser, mas ainda assim você é o maculado, né? Você é um personagem que pode ser qualquer um dentro daquele mundo, tem um papel naquele mundo. Mas quando você é, por exemplo, um tablet voador, como é em Assassin's Creed 4, por exemplo, você, o jogador, quem é o personagem ali que tá? O protagonista é o jogador. Eu já não gosto tanto. Por quê? Eu não quero ser o protagonista de jogo algum. Eu sou um fã de histórias, então eu quero jogar videogame assim como eu assisto um filme, assim como eu leio um livro. Eu quero fazer parte daquele universo. Eu quero ser conduzido pelaquela história através de um personagem como vetor daquela narrativa. Não necessariamente eu quero fazer parte daquela narrativa. Não gosto tanto. Mas recentemente, Baldur's Gate, você pode criar seu personagem. Dragon's Dogma, você pode criar seu personagem e tal. E eu não gosto tanto disso. Eu gosto de acompanhar um personagem já pré-definido, né? Que você pode ali ter customizações e tal. E FPS tem outro fator que eu não me agrado tanto, que é eu não estou vendo aquele personagem. Eu tô vendo uma arma na minha frente.
Ai, Guilherme, mas claro, você falou do Half-Life aí, a história do Gordon é massa e tal. Concordo, eu não tô dizendo que todo FPS é isso. Tem FPS que fazem a história acontecer de forma muitíssimo interessante. Half-Life é um deles, BioShock é um deles, né? Que é incrível o BioShock. Se tiverem a oportunidade de jogar, joguem BioShock. A história daquele mundo, daqueles personagens é contada pelo cenário. Não necessariamente ele tá mastigando e contando pra você tintim por tintim o que aconteceu, né? Então, lógico que tem FPS, jogos de primeira pessoa, que conseguem fazer um bom trabalho. Mas, mesmo assim, não faz o Guilherme Gomes aqui que vos fala ter tanta relação com aquele personagem, com aquela história, feito outros em terceira pessoa fazem. Isso é uma coisa muito particular, sabe? Eu não abro a boca para dizer que nenhum FPS você tem envolvimento emocional com aqueles personagens, porque não tá vendo ele, porque você tá vendo uma arma na sua frente, assim. Claro que tem exemplos bons. Mas, por exemplo, quando eu vejo um Cyberpunk 2077 fazendo você gastar, sei lá, meia hora criando um personagem pra depois você só ver ele em 2, 3 cutscenes durante a gameplay, isso pra mim é extremamente frustrante, assim, sabe? Ou então quando você entra no menu pra customizar alguma coisa, você lembra, beleza, esse é o personagem que eu passei meia hora criando. E durante toda a gameplay de, sei lá, mais de 100 horas, eu vejo uma arma na minha frente, assim. Então, novamente, o jogo pode ser divertido, pode funcionar dessa forma, mas eu não gosto tanto. E voltando pra Doom, eu redescobri Doom depois de tanto tempo assim, né? Inclusive, antes de entrar desse tópico, eu lembro muito do filme do Doom também. Que na época eu gostei. Claramente não era o Doom dos videogames, mas eu como uma criança naquela época, um pré-adolescente, nem lembro quando saiu o ano de lançamento do filme do Doom. Eu achei divertido ali. Hoje eu já vejo que ele puxa muito do Doom 3, que já tem outra pegada totalmente diferente da série, assim. Inclusive se passa num universo paralelo, alguma coisa do tipo. Já tem uma estética diferente. O filme puxa muito dessa fonte, né? Do Doom 3, uma coisa mais dark, assim, sem ser tão colorido, porque Doom é colorido, né? Doom é arcade. Eu vou falar disso mais pra frente, assim. E o filme, pô, eu gostei na época e tal, divertido. Eu acho que ele entra fortemente numa lista de guilty pleasures, assim. De filmes, de adaptações de videogame que são horríveis, não adaptam de forma correta, mas que em algum momento pegou a gente, talvez pela pouca idade, assim, também, né? Eu não vou dizer que eu tenho um carinho pelo filme, mas eu acho ele minimamente divertido ali. Não tem nada a ver com o jogo, né? Se você for esperar um Doom, alguma coisa de Doom ali, só tem realmente aquela cena final do Karl Urban em primeira pessoa que, cara, é uma boa referência. Os caras estavam tentando ali, os caras realmente tentaram, sabe? Não esperavam um filme inteiro daquele jeito, mas os caras tentaram ali. Eu fiz muita coisa ruim. E eu redescobri Doom em 2022, eu acho, quando eu peguei pra jogar o Doom, somente Doom, o Doom de 2016, que é um soft reboot aí da série, que já é com gráficos 3D, já na mão 100% aí da Bethesda, relançado, trazendo um clássico de volta ao panteão de grandes lançamentos do ano de 2016, né? E como eu não era fã, propriamente dito, de FPS, eu deixei ele passar. Super interessante assim na época. Eu vi os gráficos e tal, eu disse, beleza, Doom. Vi uns vídeos, porra, é super arcade, né? Os caras mantiveram a coisa das balas coloridas, do visual, apesar de brutal, ser bastante colorido, né? Você pega o jogo, ele é bastante colorido. O Dark Ages agora é um pouco menos, né? Mas eu vou chegar nele depois desse papo todo. Eu ainda vou chegar no Dark Ages. Mas eu vi o Doom de 2016 de uma forma positiva, assim, mas pra escolher pra jogar eu preferi não pegar ele. Tanto que eu não tenho nenhum Doom na minha coleção física aqui de jogos, né? Eu tenho eles digitais. Apesar de eu gostar muito e preferir ter os jogos de mídia física e tal. Mas passou, entre aspas, batido. Eu vi que o Doom foi lançado, deixei pra lá. Quando, numa dessas promoções da PlayStation Store, eu vi que o Doom 2016 estava por R$20, eu acho, alguma coisa assim. Tava bem barato, ou eu acho que talvez menos. Tava, tipo, muito barato. A gente tava fazendo live no meio da pandemia, assim, e eu decidi que ia comprar. Eu disse, vou jogar uma coisa diferente, assim, né? Eu jogo meio que um pouco de tudo,
Não tanto online, eu não jogo nada, né? Mas FPS um pouco menos, tem que ser muito bom pra jogar FPS. Pra eu jogar FPS, no caso. Mas eu tava fazendo um pouco de tudo assim na live pra poder fazer coisas diferentes, inclusive me permitir ter experiências novas com videogame. Foi quando eu dei a chance pra Doom de 2016. E cara... Hell yeah! That's what I'm talking about! Ainda bem que eu dei essa chance, porque Doom de 2016 é divertidíssimo. Divertidíssimo, assim. Ele é frenético, ele é gore, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Ele tem muito sangue, muita destruição dos demônios, né? É bem violento nesse aspecto, assim. E eu acho divertido. E ele tem um respeito muito grande, assim, pelos títulos originais, né? Você vê realmente que Doom 2016 é uma reformulação da aparência do Doom, agora em 3D, com os gráficos da época mais atuais, né? Geração PS4 e Xbox One. Mas ele ainda tem um respeito muito grande pelo material original, cara. Tanto que ele não é um remake do primeiro jogo, ou um reboot, que vamos começar a história do zero, como acontece em algumas franquias. Mas não, ele é uma continuação, é um soft reboot, porque adicionaram muitas histórias. Praticamente eles não mencionam o que aconteceu nos primeiros Dooms lá, de 90 e pouco, sabe, começo dos anos 2000. A história ainda tá lá, é mencionada, mas eles não levam tanto em consideração assim aqueles jogos. Eles aconteceram, de fato aquela história aconteceu nos primeiros jogos. O Doom Slayer ficou preso no inferno. E aí a gente tem os acontecimentos do Doom 2016 a partir daí. Então, ao meu ver, assim, jogando, e eu não sou tão fã de FPS, eu me diverti extremamente, assim. Impressionantemente muito divertido, muito arcade. As coisas são coloridas, é fácil de aprender a jogar o jogo. E ele é extremamente divertido. É prazeroso e ao mesmo tempo ele é tenso, né? Ele é tenso porque é frenético, aquela coisa de não parar de vir demônios e você ter um telão bem... Não vou falar cafona, mas é uma escolha visual bem arcade, assim, do número de vida na tela, né? Particularmente eu prefiro o que o Call of Duty fez, né? De seu life ser invisível e você ir notando que tá levando dano com manchas na tela, de sangue, no caso do Call of Duty. Os mais antigos, né? Eu prefiro do que ter uma numeração na tela mostrando pontos de vida, assim, né? Armamento tudo bem, mas pontos de vida eu acho que a imersão é melhor se você não vê. Especificamente em FPS. Cara, é frenético, aquela coisa de você ser ágil, né? E tem os power-ups que você dá dash, e você troca a arma muito rápido. Você mata os demônios de forma muito rápida. E cada vez mais você fica melhor em fazer essas coisas. Velocidade, matar, troca de arma. A Super Shotgun, que é uma arma muito mais forte. E aí você cadencia, demônios menores eu vou matar com uma certa arma que eu não uso tanto, mas é eficiente. Vou deixar as armas mais poderosas para chefes, ou então NPCs mais fortes, demônios mais fortes. E é muito legal, assim. Muito legal. Em questão de história, como eu disse, ela realmente é uma continuação dos eventos do Doom original, mas você vê que ela começa num ponto onde a gente não sabe muito bem onde é que tá, né? O que é que aconteceu, e você vai descobrindo ao longo da história, ali em Marte, no inferno, que o Doomguy até então foi transformado no Doom Slayer. Ele era uma lenda entre um povo lá de Argent de Nur. Me perdoe se eu estiver falando os termos errados, assim, é porque são termos bem curiosos, né? Bem de RPG assim mesmo. E eu acho que faz todo sentido ter essa renovação de tirar um pouco a coisa do militarismo e colocar uma coisa mais, entre aspas, medieval épico. Assim, eu acho que é mais épico do que necessariamente medieval. Desses soldados que encontraram o Doom Slayer, até então o Doomguy, no inferno, treinaram ele, aí depois ele foi aprisionado, e aí se dá os eventos de Doom 2016. Nesse jogo do 2016 em específico, não tem tanto a aparição desses, entre aspas, cavaleiros templários, né? Que é o povo lá, sentinela de Argent do Nur. É mais saber que esse povo existe e a tecnologia ali de Marte, com a coisa de você ir lá para pegar uma bateria, destruir, aí abre um portal, você vai pro inferno.
e aí tem os demônios, as armas mais tecnológicas, as armas mais arcaicas, as armas mais demoníacas, né? Tem uma arma que eu acho emblemática nessa nova geração de Doom, que é uma arma que ela é tipo um grinder, né? Ela vai triturando crânios e vai disparando eles nos demônios, assim. Eu acho massa, assim, o visual da arma. E é bem eficaz também. Nesse jogo não tem tanta presença dessas coisas mais medievais, digamos assim. Que é super interessante você pensar. É a Bethesda que tá fazendo o jogo, então era de se esperar que ele trouxesse um pouco desse DNA da empresa de coisas mais medievais, já que é uma empresa que nos trouxe todos os Elder Scrolls, né, cara? Ou seja, a empresa que criou Skyrim, que criou Oblivion, pegou pra fazer Doom, assim, e eu acho que ela consegue ao mesmo tempo diferenciar muito bem, não tentar transformar um Doom na pegada do Skyrim, que tem a opção de jogar em primeira pessoa também não fazia sentido, mas por algum motivo ela poderia adicionar algum elemento a mais assim. Ela não faz isso, pelo menos em Doom em 2016. E, cara, é divertidíssimo. Dá um gancho para um próximo jogo. E é massa, assim. Você fica querendo saber mais o que é que aconteceu com o Slayer antes e o que vai acontecer com ele no próximo jogo. E é muito curioso isso, porque eu lembro que em várias entrevistas, assim, sempre é citado uma fala do... Não lembro se é o John Romero ou o John Carmack, os criadores de Doom. Eu tenho a impressão que é Carmack que falou essa besteira aí. Que ficou famosa quando se fala de Doom, que é... Vou até ler aqui pra não falar a frase errada. Deixa eu ver aqui. Abre aspas. A história de um jogo é como a de um filme pornô. Espera-se que ela esteja lá, mas não é tão importante. Zé da manga! Eu entendo o porquê o Carmack fala isso, do ponto de vista de que muitas pessoas só jogam videogame pra se divertir, não pra terem acesso a uma boa história e tal. Mas do ponto de vista artístico e de um jogador que adora histórias de videogame, eu acho que isso é uma das maiores bobagens já ditas na história da indústria dos videogames, assim, de verdade. E é muito curioso, porque se o Doom lá atrás tinha uma história mínima e focava na diversão, aqui o foco ainda é a diversão, ainda é uma gameplay frenética que prende você pela adrenalina, mas tem muita história, inclusive histórias de background que você tem que ler documentos, né? A comunidade de Doom é bem legal, assim, de criadores de conteúdo explicando essas lacunas de um jogo para outro, inclusive quem tiver interesse, tem canais brasileiros bem legais falando sobre essa timeline do Doom, né? Como é que os jogos antigos se conectam a esses jogos novos. Essa nova leva dos jogos do Doom tem bastante história, então não é que nem um filme pornô, cara. É realmente muito, muito, muito bom a história do novo Doom. Mas que delícia! Talvez não muito, muito, muito bom, mas é bom para um jogo de Doom. E eu gostei pra caramba do Doom 2016, assim. E de fato valeu o meu tempo e valeu o pouco que eu gastei, porque era uma promoção. E me fez vontade de ter o Doom 2016 na minha coleção de jogos físicos, assim. De fato, eu adorei esse jogo. Anos depois tivemos aí a continuação do Doom 2016, né? Que é o Doom Eternal. Que aí já se passa depois dos eventos de Doom 2016. Com a Terra sofrendo o ataque do inferno lá. E novamente o Doomguy quebrando tudo e destruindo tudo lá. Eu não joguei Doom Eternal. Eu falei pra vocês, eu prefiro dar preferência para jogos que eu tenho mais afinidade, como jogos de aventura, jogos de stealth, jogos focados em história mesmo, né? Jogos de RPG, que são talvez um dos meus gêneros favoritos, assim, de jogos. E FPS realmente não me apetece por todos os motivos que eu falei pra vocês. Mas eu já tinha guardado o Doom 2016 com carinho e queria jogar, de fato, o Doom Eternal. Mas acabei não jogando. Então, tudo que eu sei do jogo é porque eu vi algumas gameplays e eu vi a história do jogo, né? Eu não costumo fazer isso com jogos que eu quero jogar, mas como eu tinha jogado Doom 2016, joguei o Dark Ages, que mais pra frente eu vou falar também, que é um prelúdio a essa história nova aí do Doom. Quis ver, descobrir pra onde a história ia, né? E tem os eventos das DLCs do Eternal que, entre aspas, fecham o ciclo do até então lançado Doom 2016 e do Doom Eternal. Então,
que em 2025, o ano que está sendo gravado e lançado esse podcast, lançado Doom The Dark Ages, sim, finalmente, depois de, 40 minutos, meia hora aí pra vocês, talvez editado. Eu estou falando do tema deste podcast, que é a minha jogatina de Doom The Dark Ages, né? E cara, eu fui com as melhores expectativas, porque tinha todo esse carinho que eu adquiri pelo, entre aspas, reboot do Doom, com o Doom 2016, e tinha visto os trailers, e o trailer me conquistou, assim. Dessa vez o jogo conta uma história antes dos eventos do Doom 2016, então você tem um prequel das continuações, não sei se dá pra entender. Ele acontece antes do Doom 2016, antes do Doom Guy lá, Doom Slayer, no caso, né? Ser despertado do sarcófago lá nos eventos do jogo de 2016. E isso já me pegou, porque, eu não joguei o Eternal, e aí eu tenho a oportunidade de jogar algo que é antes da história do que eu joguei. Então o Eternal tá ali paradinho, um dia eu vou pegar pra jogar ele, e eu vou jogar algo que eu não pulei a história, né? Por exemplo, você jogar, um Assassin's Creed e pular algum título dele e jogar o próximo. Cara, dá pra jogar? Dá. Você vai ter o entendimento completo da história? Não. E eu, como um fã de histórias e histórias de videogame, não queria que isso acontecesse com a minha experiência. E aí, quando anunciaram que era um prequel, eu achei sensacional, cara. E o trailer tem o Doomguy de capa, ele usa escudos, ele usa uma corrente com aquela bola de ferro na ponta, né? Que eu esqueci o nome do instrumento agora. No trailer também aparece o Slayer montado numa espécie de dragão cibernético lá, né? Cyborg, Serath, eu acho que é o nome dele. Muito bacana também. E o jogo tem mechas. Os mechas já tinham aparecido em alguns jogos antes do Dark Ages, né? Eu acho que foi no Eternal, tinha uns mechas ali, que são os Atlans, né? O nome dos robôs são Atlans. Bem no estilo Pacific Rim da coisa, é muito legal. Cara, eu adorei o conceito. Porra, tem mecha, tem montaria. E o conceito de The Dark Ages, né? Como se fosse a Era das Trevas, uma coisa medieval, que realmente aconteceu antes dos eventos da história, entre aspas, atual do Doom, que é a partir de Doom 2016. Essa combinação toda de, cara, prequels e prequels, você pode jogar sem interferir na história que você ainda não acompanhou, me conquistou. Somado a uma gameplay que eu tinha gostado muito no Doom 2016, né? E aí eu disse, cara, uma hora ou outra eu vou dar chance pra esse jogo. Não vai ser agora porque FPS na minha praia. Eu prefiro comprar outras coisas, prefiro comprar umas coisas mais retrôs que eu não tinha jogado ainda, né? Minha coleção de jogos, eu faço muito isso, de comprar jogos mais antigos para poder jogar eles hoje em dia. Inclusive alguns vou trazer aqui para vocês nos podcasts. E não comprei também porque vocês sabem que se você está no futuro aí escutando esse episódio, no futuro distante no caso, e se você está escutando isso aqui já é o futuro de quando esse aqui está sendo gravado, os jogos estão extremamente caros. Extremamente caros. Eu vou abrir aqui a PlayStation Store só para vocês terem noção de quanto tá o jogo hoje, na data da gravação desse episódio. Na Steam e na PlayStation Store, o jogo tá R$350. Aí, porra, é um ferrão do caralho. Não é tão absurdo comparado com os outros jogos, outros títulos de jogos mais complexos ou maiores, né? Ou de títulos mais populares hoje em dia. Mas ainda assim tá 350 conto, né, velho? É dinheiro, cara. É muito caro, assim. E ainda bem que eu tive a sorte de ganhar o jogo na íntegra. Ainda foi a edição especial de um cliente meu, que eu sou editor de vídeo também, de alguns canais do YouTube. E eu ganhei do meu cliente uma chave de PlayStation 5, que é onde eu jogo de fato, né, nos consoles. Eu não sou um jogador assíduo de PC, apesar de ter jogado bastante no PC. Ganhei o jogo na melhor plataforma possível pra mim, né? Grata surpresa, assim, ter recebido o jogo, foi bem legal. Comecei a jogar ele. E, cara, o jogo é divertidíssimo também. Divertidíssimo. Não vou dar spoilers da história nem nada, mas como dito, ele é um prequel, né, dos eventos do jogo Soft Reboot de 2016. E a gente acompanha uma fase da época do Slayer, onde ele é um mito que nos outros jogos ele é tanto referenciado como, né? Como o cara do passado que ajudou
os sentinelas de Argent do Nur, que era um mito até ser aprisionado pelos demônios, e de fato a gente vive isso agora, né? Você está vendo essa história acontecer. E é bem bacana, porque eu até tracei, enquanto estava jogando, um paralelo com Star Wars, que a gente primeiro viu a história do 456, né, a história de Luke, para depois ver os prequels, como o mundo chegou até esse estado que a gente tá vendo hoje lá com episódio 1, 2 e 3. Então é um paralelo. Eu acho que prequels, quando a gente pensa em prequels, os exemplos mais fáceis de dar sempre são Star Wars, né? E aí jogando, cara, eu também tive uma baita surpresa. Eu não vi gameplay alguma dele, né? Só vi o trailer. O jogo, ele ainda é frenético, ainda é visceral, mas ele é bem mais cadenciado dessa vez. Ele é mais lento. De fato, é um jogo mais lento do que Doom 2016 e, acredito eu, Doom Eternal, que eu não joguei. Mas ele é mais cadenciado, você tem que jogar não com tanta cautela, mas o jogo permite que você, né, tenha algumas coisas ali, alguns elementos, você jogue com mais calma e tal. Tem um elemento de exploração muito legal. Faz um tempinho que eu joguei o outro, né, o de 2016, e eu não lembrava do mapa detalhar tão bem os colecionáveis, né? Mas o Doom The Dark Ages, ele tem um mapa que você pode abrir a qualquer momento, e ele mostra aos poucos as coisas que você pode interagir e os colecionáveis do mapa, dos estágios. Ele é dividido por missões, então você não tem um mapa contínuo. A cada missão você está numa área diferente, e aí os itens colecionáveis de cada área, né? Assim como nos antigos tem os bonequinhos, tem os fragmentos de informação lá, né? Que é a enciclopédia do jogo, contando a história de fato, né? Que muita coisa não é contada, assim. Nesse aspecto ele é mais cadenciado porque tem um fator de exploração muito forte nesse jogo. Muito mais do que nos outros, eu senti. E dessa vez o Slayer, ele conta com um escudo, então você tem uma mecânica um pouco diferente dos outros, que é a questão de você poder usar o escudo como uma arma, de forma ofensiva, mas também de forma defensiva. Você pode aparar projéteis, golpes, e isso torna a experiência um pouco mais medieval, digamos assim, o que novamente combina pra caramba com o DNA da Bethesda. E de todos esses jogos novos de Doom, claramente esse é o que tem mais o DNA, pelo menos visual e temático medieval, da Bethesda. Até porque é The Dark Ages, né? A Era das Trevas. Super combina com uma coisa mais medieval. E cara, pra mim é um acerto, porque você vê o DNA da Bethesda ali, na modelagem dos personagens, na forma com que eles se comunicam, nas ações, apesar de ser uma história futurística, né? Tem muita tecnologia. Se você trocasse a tecnologia por magia, que tem magia também, né? Mas se fosse puramente uma série sobre magia, super encaixava. Se você quisesse, sei lá, fazer um spin-off de Elder Scrolls, dizendo que o Doomguy é outro personagem lá e tirar as armas de fogo, você consegue facilmente fazer isso nesse jogo. É uma estética muito boa, assim. Tem os demônios, tem os soldados, paladinos, a bruxa, o demônio, o chefe, né, que é como se fosse um sorcerer, um invocador. Tem os monstros gigantes, que seriam os titãs. Se você parar pra fazer um paralelo, você pode achar que os robôs gigantes poderiam ser os summons, né, as grandes criaturas. Então dá pra fazer um paralelo legal com o DNA da Bethesda nesse jogo. E eu acho que é um grande acerto, assim. Grande acerto mesmo. Falando um pouco da gameplay também, além dessa coisa de exploração e o combate um pouco mais cadenciado, você tem uma biblioteca de armas semelhante aos outros jogos, mas que tem um aspecto novo nesse jogo, que é você poder combinar as ações das armas com os parries ou o escudo, né? O Slayer pode jogar o escudo, travar em um personagem, ele ficar preso, serrando assim o peitoral do escudo enquanto você dá dano. O escudo também serve como travessia, né? Então você pode ter alguns puzzles que são resolvidos com o escudo. E é inevitável não fazer a comparação com God of War 2018, outro soft reboot aí, né? Fazer a comparação do escudo do Doom com o machado Leviathan lá do God of War, onde ele é um elemento
de batalha, mas ele também é um elemento de travessia, que você pode, por exemplo, jogar numa porta, ativar ela, de um Guy ter que, ou de um Slayer, né, ter que entrar por uma porta e depois desativar, sabe? Questão de puzzle mesmo, né? Que não são tantos nesse jogo, mas tem alguns. Você precisa resolvê-los com o escudo, né? E eu achei isso maravilhoso, cara, porque é um FPS frenético, ainda é, mas tem esses elementos que tornam o jogo diferente, assim, sabe? Ele é divertidíssimo, e novamente, não é porque FPS não é meu estilo favorito de jogo, que não tem outros FPS que façam algo interessante, mas o Doom pra mim, que é o que eu joguei, pô, ele faz isso de forma maravilhosa, né? Isso torna a jogatina muito fluida, assim. A exploração, como eu falei, é muito fluida, é muito gostosinho de você abrir o mapa e ir pegando o que tem de colecionável no mapa. Deixa você muito confortável em poder acessar o tempo todo. E tem a sensação de que é uma coisa que eu não gosto tanto em alguns jogos, que é você terminar um mapa faltando coisa pra completá-lo, sabe? Principalmente quando não é um mundo aberto que você pode revisitar aquela área a qualquer momento. Alguns FPS fazem isso. O Doom faz isso também? Sim. Tem coisas perdíveis? Tem. Mas quando você, pelo menos no modo que eu joguei, eu não sei se o difícil muda alguma coisa, acredito que não. Eu joguei no normal, eu sempre jogo jogos no modo normal. Mas é legal porque você, se perdeu algum item, algum bonequinho e termina a fase não dando 100%, você pode voltar naquela área, né, naquela fase e refazer já com a porcentagem que só tá faltando. Então no mapa tem alguns inimigos que você tem que derrotar para pegar upgrades de life, de munição, de escudo. Tem moeda, que o ouro no caso, né, do jogo, que você pode ir recolhendo para fazer os upgrades das armas, mas você pode faltar e o jogo te diz tudo que tem ali. Por exemplo, o ouro, tem 250 de ouro, você pegou 150, então você já sabe que falta pouco para terminar a fase, ou então que você deixou alguma coisa passar, você vai ter que refazer aquela fase caso você queira fazer o 100%, né? Eu, como joguei querendo fazer o 100%, já que ele é gostosinho de fazer o 100%, joguei dessa forma mais cadenciada, não tão preocupado em avançar loucamente, terminar o jogo rápido. E eu gosto de exploração, então eu fui devagarzinho jogando o jogo, explorando. Tanto que foram poucas as fases que eu não achei algum item ali. Retornei e procurei mais um pouquinho e achei. Então ele já conclui. Outra coisa legal é que tem as maestrias de arma. Quando você termina de upar uma arma, uma habilidade dessas armas totalmente, você libera um desafio de maestria, que é, por exemplo, você tem uma arma lá que ela solta como se fossem umas estacas de ferro. Então quando você termina de upar toda ela, você libera um desafio onde você tem que acertar a cabeça de demônios 100 vezes. Então você tem o tempo todo, diferente dos colecionáveis das fases, essa é meio que uma missão paralela, digamos assim, que você pode fazer em todas as fases. A maestria da arma é a parte, sabe? E aí você pode ir fazendo gradualmente, assim. Eu zerei o jogo faltando 3 armas para fazer as maestrias, né? E aí eu voltei para alguma fase que tinha mais demônios rápidos assim, e quantidade de demônio em tela, e fiz a maestria das armas. O que leva para outro ponto que eu queria falar, que é a platina. Para quem acompanhou as lives do Caranguejo Atômico na época aí da pandemia e tal, sabe que eu não ligo para platina tanto assim. Eu não sou um cara que platina todos os jogos que eu jogo. Mas tem alguns jogos que é muito legal de fazer. O próprio God of War 2018 é um exemplo de platina que eu acho fácil de fazer. Não é que é fácil, ela é desafiante, mas você não precisa rezerar o jogo 2, 3 vezes. Você não precisa de um farm absurdo. Não tem algum troféu lá que você possa perder na campanha. Então, quando você zera o jogo, você pode continuar jogando ele, que inevitavelmente você vai platinar o jogo. O Homem-Aranha também, né? Tanto o Miles Morales quanto Homem-Aranha 2 aí, né, de PlayStation, eles são muito tranquilos também de platinar. Então eu gosto desse tipo de platina. E o Doom, o de 2016 nem tanto, mas esse Dark Ages, cara, é muito fácil de platinar, é muito gostosinho. É basicamente você fazer tudo que o jogo lhe oferece ali de forma orgânica. Então a platina também chegou pra mim super tranquila. Outra coisa que foi divulgada bastante nos trailers assim,
foi a questão da montaria do dragão e dos mechas, né, os Atlas. Confesso que a gameplay dos mechas me decepcionou um pouco, porque é basicamente você realmente na primeira pessoa do Doom Slayer dentro do robô lutando. Ah, Guilherme, mas é o que você esperaria? Cara, não sei, talvez essa parte dos robôs gigantes, talvez em terceira pessoa, não sei. O meu estilo de jogo favorito é mais em terceira pessoa, mas queria ver algo diferente, porque basicamente você anda por Marte, você tem a opção de dar socos, a opção de dar um golpe forte, que é acumulado quando você dá socos mais fracos, e tem um especial lá e você pode desviar também, né? Tem essa coisa de você desviar. E tem umas batalhas bacanas ali mais pro final do jogo. É legal, mas eu queria algo mais diferente, sabe? Eu acho que alguns jogos que tem robô gigante ou veículos fazem isso de forma melhor, assim. Eu queria ver algo diferente, sabe? E não teve tanta diferença assim. Então não é ruim, mas eu esperava mais. Já a montaria do Serrath, do dragão lá, que o Doom Slayer monta, aí sim eu curti, cara, porque é uma montaria, você tem controle aéreo e no espaço aéreo uma área consideravelmente aberta, assim, para poder andar com a montaria, né, para poder navegar. Mas tem uns elementos diferentes, assim. Tem um elemento meio navezinha, jogo de navezinha, que você persegue uns caças demoníacos. Então você pode ir em alta velocidade atirando. Tem um momento mais de exploração, que você tem que procurar onde é que tá o próximo desafio. E tem um momento mais desvia e ataca, que é bem presente nesse jogo aí, em todas as suas gameplays. Tanto com o robô, tanto com a montaria, tanto o Slayer como FPS clássico dando tiro, né? Ele sem estar montado e equipado com nada, só com a roupa do corpo, no caso a armadura, o escudo e as armas, né? E é muito boa a fase do dragão, é bem legal assim, traz uma coisa diferente, né? A do dragão me surpreendeu muito mais do que a do mecha, e pra mim foi um ponto super divertido assim, super positivo. Falando um pouco sobre a história agora, novamente, e todos esses aspectos que eu falei, a história é mais desenvolvida do que os clássicos, a gente tá vendo um prequel. Então a gente tá vendo coisas que vão acarretar no Doom de 2016. O que é legal, porque já que eu não joguei a continuação, eu tô vendo o que aconteceu antes. Talvez a única pedra no sapato desse jogo, na proposta que ele porque Doom é muito fácil, não é um FPS difícil, feito outros e tal, a história não é tão desenvolvida. Mas cara, dentro da proposta dele, ele super funciona. Já a história é legal, é interessante, tem personagens novos na história, tem personagens que já apareceram em Doom e Doom Eternal, e a trama de fato funciona. Não tão bem quanto poderia ser, né? De uma fase para outra, não é tão bem explicado o que é que você está fazendo ali. Quando você pega um Codex, né, que é uma página dessas de informação sobre quem é o Doom Slayer, quem é o vilão do jogo, né, o Azrak, eu acho que é assim que fala, um pouquinho da lore, da região, da missão que você tá. Quando você lê esse material, você de fato consegue ter uma compreensão maior do que são aquelas áreas. Mas na minha opinião, a conexão, o fio narrativo entre elas, não é tão bem resolvido como em Doom 2016, por exemplo. Em Doom 2016 a premissa também é simples, mas levante do seu túmulo, saia matando demônios e vá recebendo ordens e cumprindo pequenos objetivos até chegar no final. O The Dark Ages, ele é mais episódico assim, às vezes parece até coisa de série, sabe? Que ele tem uma missão que é num vilarejo, que é a primeira missão. Daqui a pouco você tá lutando contra as forças do inferno numa cidadela no céu. Lógico que tudo faz parte da mesma lore, da guerra com o inferno e tal. Funciona. Mas eu senti que poderia ter uma conexão melhor entre essas missões, sabe? Eu acho que da metade pro final, a gente tem uma linha de raciocínio mais legal, mais fácil de entender e apreciar. Que é quando uma das personagens é sequestrada e o Doom Slayer tem que ir atrás, culminando nos eventos finais do jogo, assim, que não quero dizer aqui para não dar spoiler. Mas de fato eu senti um pouco de falta de conectividade entre essas missãozinhas, apesar delas de ter conectividade, de estar ali,
eu me atrapalhei um pouco nessa jornada até metade do jogo, sabe? Talvez, pelo Doom que eu joguei, não ter uma presença dos Agent de Nur, né, dos sentinelas e dos Makers, que são tipo os deuses desses novos jogos de Doom, eles têm a presença deles no Doom 2016, mas não é tão forte como o Doom Eternal. Então, por eu não ter jogado, talvez faltou background, porque algumas séries são assim, né? Você tá assistindo um prequel, mas precisa de uma informação de um filme que já foi lançado, mesmo a história sendo na frente, serve como base para algo que veio antes e você ter um entendimento melhor, sabe? Algumas séries e filmes e jogos acontece isso. Se não for bem feito, pode atrapalhar um pouco. E eu senti que minha falta, talvez, de conhecimento do Doom Eternal me fez perder um pouco o fio da meada, assim, de Dark Ages. Mesmo a história acontecendo antes. Então, o que é que eu fiz? Fui jogando e o que eu não entendia, eu buscava no YouTube algum youtuber brasileiro ou gringo mesmo, que tinha um canal de lore mais desenvolvido, assim, sobre a história de Doom. E assistindo esses vídeos eu comecei a costurar melhor essa história. E beleza, a história é por aqui até chegar ao ponto que ele meio que engata de fato na história, né? Funciona, cara, a história é legal. Eu acho que o Azarak é um vilão interessante. Ele é aquele tipo de personagem que acha que é soberano de tudo, é forte, vai dar tudo certo pro lado dele, porque ele tem o poder. Em alguns momentos ele se ferra, em alguns momentos ele se dá muito bem e culmina na batalha final ali, que é satisfatória, é bacana. Existe uma repetição ali na batalha final de batalha em si, de boss, que eu acho que poderia ser um pouco diferente, mas eu acho que no final entrega assim, sabe? E uma coisa que eu tava esperando nesse jogo, novamente, eu joguei ele sem ter visto muita coisa, nem de bastidores dos jogos, nem de entrevistas dos criadores, nem nada. Eu tava querendo ver como as coisas que são mencionadas nos jogos de Doom que eu joguei aconteceriam. E pra minha surpresa, sem tantos spoilers assim, parece que essa Era das Trevas, né, esses jogos prequels vão ser uma trilogia. Até onde eu pesquisei, tá? Vai ser uma trilogia, não vai ser somente o Doom The Dark Ages termina onde Doom 2016 vai começar. Não, parece que vai ter mais coisa aí. Então é interessante saber que esse capítulo medieval, digamos assim, de Doom vai continuar. E que bom que vai continuar, porque apesar do frenesi de Doom 2016 ser maravilhoso, eu gostei muito dessa coisa mais cadenciada da gameplay e da exploração com o combate desse jogo em específico. Então tô muito curioso para os próximos capítulos aí da saga Doom, nessa nova era deles, né? No caso, esses prequels, né? Caranguejo atômico. E chegou a hora de dar as boas e velhas... Que saudade eu tava disso. De dar as boas e velhas patolas para Doom The Dark Ages. Falei muito de coisas de Doom no podcast inteiro, mas querendo ou não, é um podcast sobre Doom The Dark Ages. E aí eu preciso pontuar aqui nossa tradição. Quantas patolas, que é a parte mais deliciosa do caranguejo, vale Doom The Dark Ages? Pra mim, Doom The Dark Ages é uma ótima continuação, mesmo sendo uma história prequel, mais cadenciado, mais focado em exploração do que os outros títulos, mas não necessariamente porque ele é um pouco menos frenético, que ele é um jogo tranquilo. E você ainda precisa de muito reflexo, precisa agir rápido, os danos causam bastante efeito no personagem, e eu me diverti muito jogando, foi uma baita surpresa, me diverti tanto que platinei o jogo, não tenho tanto costume de platinar, é fácil, mas eu fui lá e platinei. Ainda assim é uma surpresa muito grande pra mim, gostar de Doom, merece mais do que somente o histórico de que o primeiro Doom roda vários aparelhos eletrônicos diferentes assim, e de fato, apesar do criador lá nas antigas falar que não precisa de historinha, esses jogos têm bastante história, é interessante. Não é a história mais desenvolvida do mundo, nem a mais criativa, mas é bem legal, cara, é bem legal. O Doom Slayer como um brucutu, destruindo tudo no inferno assim, é sensacional. Então, Doom The Dark Ages fica com minhas 9 patolas. Sim, 9 patolas para Doom The Dark Ages. É um jogo simples, é um jogo divertido, é um jogo que tem ação, mas nesse caso é mais cadenciado, que pra mim
faz pensar mais, faz ser reativo. E eu adorei o jogo, gostei mais do que inclusive o Doom 2016, apesar do Doom 2016 causar essa euforia em mim que eu achava que não ia ter em jogos de FPS, sabe? Então pra mim, fica aí 9 patolas muito bem recheadas, ele é muito bom no que ele se propõe a fazer e tem o DNA da Bethesda ali, recheando esse mundo de um pouco mais medieval do que de costume. E uma ótima forma de voltar com os podcasts aqui do Caranguejo Atômico. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que escutou até agora. Foi um episódio maior do que eu pensava que ia ser. Valeu mesmo. Compartilhem. Digam se gostou. Comentem ali no Spotify. Tem a nossa aba de comentários. Deixem uma mensagem de apoio para o projeto voltar de vez agora, né? Digam o que é que vocês acham de jogos de FPS. Falem o que é que vocês acham do Doom. Dos Dooms antigos, dos novos jogos, dessa leva nova que tá saindo. E deixe seu comentário lá que é muito bom a gente receber feedback para poder se sentir motivado e fazer mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por escutarem até aqui e até a próxima. Fiquem bem.